Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, 6 de janeiro de 2026, terça-feira, depois da Epifania do Senhor, continuamos vivendo com alegria este tempo de Natal, um tempo litúrgico que nos aproxima ao amor de Deus para com a humanidade, que nos ensina para valorizarmos ainda mais esta proximidade de Deus com as nações, através do seu Filho amado, esta luz que iluminou não somente Belém, mas que hoje também nos ilumina a cada um de nós, para nos dizer: o menino Deus nasceu e nasce em nossos corações. Vamos ouvir e meditar o Evangelho deste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também 2 peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Meus irmãos e minhas irmãs, é palavra da salvação. Que alegria podermos hoje meditar este trecho do Evangelho de Jesus Cristo, narrado pela comunidade de São Marcos. O milagre tão conhecido por todos nós, dos 5 pães e os 2 peixes. Nós sabemos que Jesus se importa por cada um. Não vê apenas um grupo, uma multidão. Jesus vai às particularidades de cada um, às necessidades de cada um de nós. O coração sensível do bom pastor, ele percebe que aquela multidão estava com fome, era tarde e não ia permitir que voltassem sem comer nada. Por isso, ele pede aos discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Olhem, Jesus não pede nada que não possamos cumprir. Ele sabe da nossa pequenez, ele sabe das nossas limitações, mas ele sabe também da sua graça que pode alcançarmos. Por isso, ele disse aos seus discípulos: alimentem, vejam quantos pães,
que tem para comer? Quantos pães tendes? E aí nós sabemos que também em outra tradução, em outra passagem do Evangelho, nós percebemos que é uma criança, né, que favorece esta partilha. Aqui o apóstolo não vai especificar quem trouxe os pães e os peixes, mas é aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o grande milagre que acontece. É o milagre da partilha. Nós cremos, com certeza, que Jesus poderia e pode e foi capaz de multiplicar os pães e os peixes, de transformar o vinho, a água em vinho, nas bodas de Caná. Lembramos? Jesus cura paralíticos, Jesus devolve a vista aos cegos, né? Jesus faz tudo isso acontecer, como mesmo acontece em cada uma de nossas vidas. Quantos milagres, quantas graças nós já recebemos, mesmo sem merecer. Mas Jesus quer que continuem acontecendo estas graças em nossas vidas. Mas neste trecho do Evangelho, o Senhor também quer que nós meditemos sobre o grande milagre da partilha. Quantas vezes nós perdemos, né? Deixamos de fazer a partilha com aqueles que mais precisam. Nós vemos tantas riquezas no mundo e ao mesmo tempo tanta pobreza. É uma riqueza mal distribuída. São corações duros que não veem, não olham para o próximo como um verdadeiro irmão, um filho, uma filha de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, os discípulos estavam preocupados com o dinheiro, né? Os discípulos não sabiam o que fazer. Estava Jesus com ele e ainda não reconheciam o poder, o amor de Jesus para com todos. Isto nos faz pensar também quantas famílias, infelizmente, não priorizam aquilo que é mais importante, seja a saúde, seja a alimentação. E tristemente nós percebemos quantas famílias feridas, pais que se abandonam no álcool, no consumo de bebidas alcoólicas e não ajudam também as famílias, ou filhos que não cuidam, não honram aos seus pais e malgastam, né? Gastam de maneira errada o dinheiro. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus neste Evangelho se importa pela necessidade de cada um dos que estavam aí com ele. Jesus também hoje se importa com cada um de nós. E aqui, Jesus faz esse milagre de satisfazer a fome daqueles que o seguiam. Este é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. É o bom pastor que nos ensina a viver a alegria da partilha, da proximidade, de sabermos acolher a quem vem ao nosso encontro, aqueles que mais precisam. É muito interessante porque, meus irmãos e minhas irmãs, quanto representa para mais de 5.000 homens apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o milagre acontece para que também nós possamos acreditar, nós possamos crer que Jesus quer e Jesus pode fazer milagres. Este número é muito significativo e da maneira também como o evangelista vai descrever, né? O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Aqui não estão contando, meus irmãos, minhas irmãs, nem as crianças, nem as mulheres. Então, a multidão era muito maior. Para Jesus, para o nosso Senhor e Salvador, nada é impossível. Jesus não quer que voltemos
de sua presença, seja quando estamos na igreja, quando estamos num encontro de oração e nós devemos voltar para nossas casas. Jesus quer também que na mesma família nós não estejamos com sede e com fome, né? Ele quer saciar a cada um de nós. Por isso, vamos aproveitar cada momento para demonstrar também ao Senhor quanto Ele é importante para nós, quanto somos felizes por tudo que Ele realiza em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo pão eucarístico. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo e Teu sangue, que nos fortalece, que nos salva. Jesus, dá graças a Deus em todo momento. Esta ligação de Jesus com o Pai nos diz também a nós como devemos viver uma relação filial com o Senhor. Jesus se relaciona com Deus e assim nós também devemos nos relacionar com o Senhor. Que não fique tarde, meus irmãos, minhas irmãs, para alimentarmos com a palavra do Senhor, com o seu corpo e o seu sangue, que nós possamos dar graças ao Senhor por tudo quanto já fez e continuará fazendo em nossa vida, como Senhor, como pastor, como sumo sacerdote que cuida de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.